Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. E, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Essa frase que eu acabei de citar aqui, ela acompanha a epígrafe do livro, né, de um suposto livro dos conselhos, né? Na verdade, esse livro dos conselhos não existe, né? É uma piada interna, vamos dizer assim, uma ironia, na verdade, né, que o Saramago utiliza. Em várias obras ele coloca livro de alguma coisa, né, mas não é uma citação, não. É uma provocação dele, mas essa provocação é muito oportuna para esse livro, porque, de fato, a quantidade de metáforas, ela será absurda aqui ao longo da obra, né, que nós deslindaremos aqui agora. O José Saramago, né, é meu autor favorito, ele está presente em alguns vídeos aqui do canal, né, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Viagem do Elefante. Eu já tratei nesses vídeos sobre esse autor, né, que é muito impactante para mim, né, particularmente 3 obras, né, A Caverna, O Evangelho segundo Jesus Cristo e o próprio Ensaio sobre a Cegueira, que para mim é a obra favorita dele, né, é a obra-prima desse autor. E assim, né, uma obra que me impactou muito ali quando eu tinha 17 anos de idade, e como eu relatei aqui no vídeo, em que eu fiz a projeção de leituras aqui para esse ano, né, como eu estou completando 40 anos esse ano, eu queria reler algumas de minhas obras favoritas que eu li muitos anos atrás, lá na minha adolescência. Então nós já passamos aqui pelo Lobo da Estepe, passamos aqui pelo Dom Casmurro, e estamos aqui agora nos debruçando sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Eu li quando eu tinha 17 anos de idade, quer dizer, mais de 20 anos atrás, e foi uma obra muito impactante, né? E ali eu comecei a me despertar propriamente para esse grande escritor, que era José Saramago, e agora tive essa oportunidade de me deparar de novo aqui com essa obra-prima. Eu acho que é interessante começar falando um pouquinho sobre o que é ensaio, né? O ensaio é como se fosse, assim, uma análise detalhada sobre determinado tema, né? Por exemplo, eu tinha ali um livro, Ensaio sobre a Tolerância, né? Que vai debruçar sobre o tema da tolerância. Ali, ensaios acerca do entendimento humano, do John Locke, ensaios sobre o neoliberalismo, enfim, vários variados tipos de livro. Alguns aqui já até estiveram aqui no canal, né? Um do Florestan Fernandes, já tivemos aqui mais recentemente do Humberto Eco, Nos Ombros dos Gigantes. Aliás, eu deveria ter comentado nesse vídeo que era um livro de ensaios, né? Porque o ensaio, vamos dizer assim, é uma análise detalhada sobre determinado tema, mas diferentemente, vamos dizer assim, de um artigo científico, nos ensaios você tem menos amarras, vamos dizer assim, né? Você pode dar um caráter mais subjetivo, você pode dar exemplos pessoais, você pode, sabe, se correr um pouquinho de maneira um pouquinho, vamos dizer assim, mais liberta, né? O autor pode, ele sim, detalhar suas ideias de maneira um pouco mais pessoal, sabe, um pouco mais expressiva, vamos resumir assim. E na medida em que o José Saramago fará uma análise sobre a cegueira, né, de fato é um nome muito oportuno, Ensaio sobre a Cegueira. Então agora nós poderemos falar propriamente sobre o livro, mas antes da sequência eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, porque nos ajuda pra caramba. Bem, como começa esse livro, né? O livro começa um dia normal, um dia cotidiano, vamos dizer assim, na movimentação doida das cidades, né? E de repente um semáforo estava fechado, os carros parados, e aí o semáforo abre e o trânsito não flui, um veículo permaneceu parado. E aí um monte de gente buzina e tal, com aquela pressa cotidiana, né, e tal, porque esse cara, né, deveria ter saído e tal e tal. E aí o carro não sai, o carro não se movimenta. Aí algumas pessoas, né, começam a se aproximar para saber o que estava acontecendo, né, e quando chegam perto desse veículo, o motorista dele estava desesperado, gritando que havia ficado subitamente cego, né, estava, né, muito aflito, né. Esse motorista acaba sendo levado para a casa dele, e aí a mulher dele também fica muito aflita, muito angustiada com o acontecimento. O marido dela, que sequer usava óculos, de repente fica cego, né? Eles vão procurar atendimento oftalmológico urgente, né? Vão procurar um médico de maneira desesperada. Aí chegam no consultório, lá alguns pacientes com aqueles, vamos dizer assim, aquelas doenças normais, né? Um é um rapazinho estrábico, outra pessoa está com conjuntivite, outra pessoa está com catarata. E aí esse doente, né, está vivendo uma emergência, então ele tem até uma prioridade, relata o problema que está sendo acometido, né? E ele está cego, e é uma cegueira muito estranha, porque a cegueira habitualmente é preta, né? E no caso dele, a cegueira é branca, né? São as trevas brancas, como eles costumam dizer aqui, é como se fosse um mar de leite. Subitamente ele passou a ver tudo branco, né? Não consegue enxergar nada. E o José Saramago faz uma descrição bem detalhada, assim, do desespero, né? Da angústia que ele está passando, né? Aliás, por todo o livro isso será muito presente, né? Você de maneira muito plena, sabe, quase epidérmica, assim, você consegue sentir aquilo que os personagens estão passando. Parece que é um livro, né, dolorido, né? Dolorido de se escrever, dolorido de se ler, porque você sente muito. A pessoa mais sensível, ela, a todo momento ela vai ser aguilhoada pelos acontecimentos dessa história. E o médico fica absorto com esse tipo de doença, já que não existe uma cegueira branca, né? E aí o médico vai e faz uma série de exames ali na hora, e aqui a gente pode, vamos dizer assim, né, pegar a primeira grande metáfora do livro, né, quando ele vai fazer essas medições, né, essas análises sobre os olhos do paciente, os olhos estão
perfeitos, estão intactos, não há problema algum. Ainda assim, a pessoa não consegue enxergar. Então dá para ver qual é a metáfora que ele está fazendo. Né? Então o médico fica muito encafifado com este caso, né? E passa mais uma série de exames mais complexos para ele fazer, para investigar o que é aquilo, né? Quando ele termina o expediente, ele chega a telefonar para um colega para saber, já ouviu falar alguma coisa sobre isso, tá? Uma coisa estranha, à noite em casa, consulta livros de oftalmologia e tal, mas nada, nunca ouviram falar de uma espécie de cegueira branca, né? Dessa treva branca que passou a dominar, infelizmente, aquele paciente. Entretanto, o que ocorre é que o médico também pega a cegueira, né? Ele também fica cego, ele também é acometido por essa treva branca, e aí ele percebe que aquilo é contagioso, né? Já que, né, o paciente passou para ele, então ele consegue avisar o Ministério da Saúde da doença, o que ele está sofrendo, que ele percebe, isso pode se contagiar, e aí o Ministério da Saúde, acho que, né, vê pipocando em vários lugares o mesmo caso. Então o que o Ministério da Saúde faz? Ele vai fazer o que vários governos, nos mais variados tempos históricos, fizeram, né? Você tem que dissociar essas pessoas do restante da população para que esse mal não se propague de maneira, vamos dizer assim, apocalíptica, né? Então esses cegos são proscritos, né? São colocados em quarentena, assim, são tratados meio que como os leprosos, sabe? Com a diferença, assim, né, de outro tempo histórico, que não colocaram guiso e sino no pescoço deles, sabe? Sobre, por exemplo, esse procedimento, se manter em quarentena, nós já temos vídeo aqui no canal, um Diário do Dono da Peste, em que tratamos um pouquinho desse assunto. Para quem quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui nos cards ou aqui no box de informações. Mas eles já são tratados de maneira até meio violenta, assim, para levar para essa quarentena. O governo pensou em colocá-los em alguns lugares e resolve colocar em um antigo manicômio que está abandonado, e são militares que vão pegá-los, né? E aí o médico pediu para tomar uma ação parecida com essa, e aí já vão pegá-los assim, de maneira violenta e tal. E a mulher do médico, ela não cegou, né? E o marido está completamente perdido, ela vê aquilo, né? Porque uma coisa, vamos dizer assim, uma pessoa ficar cega e um mundo de pessoas que enxergam, né? Então esse cego ele pode ter algum tipo de ajuda, né? Se ele está andando na rua, se ele não está habituado ao local em que ele está, se ele, né, está em alguma casa nova, algum local novo, assim, então alguém pode ajudá-lo, né? Então é diferente em um mundo, ou no caso ali de uma quarentena onde eles estão sendo levados, em que todos que permanecerão dentro dela são cegos. Quer dizer, um não vai conseguir ajudar o outro, né? Ademais, né, com a pessoa que é cega, ela vai ganhando uma experiência ao longo do tempo e tal, à medida que vai envelhecendo. Existem pessoas cegas que conseguem até viver sozinhas, né? Mas não era o caso desses novos cegos, vamos dizer assim, né? Eles tinham acabado de ser acometidos por essa doença. Então eles não conseguiriam se movimentar bem, eles não tinham essa experiência, né? Então ela decide, não, eu vou te acompanhar. Aí ele tenta rechaçá-la e tal, não, você vai acabar sendo contaminada também. Ela, não, eu vou contigo. Ela se solidariza bem com ele. E de maneira muito astuta, ela engana os militares, dizendo a eles que também está cega. Então, já que estão em dois cegos, tem que levá-los, e aí vão os dois para o manicômio. E essa mulher que não cega, né, que vai acompanhar, né, o seu marido enfermo, é o alter ego do autor, né, do José Saramago. No campo da literatura, o alter ego é, vamos dizer assim, aquele personagem que vai representar propriamente o autor. É como se fosse o autor na história, né? Ele vai representar as ideias, os pensamentos, os valores que o autor professa. Esse aspecto é muito importante, muito crítico, que no final do vídeo a gente vai arrematar com essa informação. O fato de essa mulher, né, da mulher do médico, ser o alter ego do autor, aliás, na orelha aqui do livro até diz que é um alter ego furtivo, né, um alter ego, né, vamos dizer assim, né, errático, mas é um alter ego dele, e isso é particularmente emblemático aqui na história, até para a última página dela, isso é uma informação que tem bastante importância. No final do vídeo aqui a gente faz o fechamento a respeito disso. Então ela acompanha o marido, eles vão para essa quarentena, ela a todo momento ali ajudando. Entretanto, enquanto eles estão conversando, dialogando, imaginando ali, sabe, eles percebem que não vai dar certo ela dizer aos outros que ela está enxergando. Porque, quer dizer, as pessoas precisam de ajuda a todo momento, né, para suas necessidades fisiológicas, para a fome que estão passando, para utilizar seus alimentos, para andar para um lado do outro, para minimamente, vamos dizer assim, conseguir dormir direito, para onde vai dormir, para onde eu vou movimentar. E a quantidade de cegos já é relativamente grande e só vai aumentando. Então eles percebem que ela vai se tornar uma escrava de todos, não vai dar conta da imensa quantidade de trabalho que tem para fazer. E pior, aquelas pessoas, na medida em que ela não dará conta, ainda podem se voltar contra elas. Então, por um receio de ela ainda ser atacada por enxergar, eles preferem reter essa informação. E é interessante, isso me lembrou muito aquele livro, A República, do Platão, né, que tem uma parte lá que trata da caverna, né, que aliás nomina, né, é uma ideia meio metafórica de um dos livros meus favoritos dele, que eu já citei aqui, porque o Platão, né, no meio desse livro, ele inventa uma fábula, né, que as pessoas viveriam, vamos dizer assim, numa espécie de mundo das sombras, né, só conseguiriam ver representações fantasmagóricas, vamos dizer assim, da realidade através de sombras, né, que eles estão vendo na parede de uma caverna.
E aí ele destaca, né, Platão, que se uma pessoa conseguisse sair dessa caverna, ir para o mundo real, ver a iluminação normal, ver o sol, ver as pessoas e tal, e tentasse retornar à caverna e dizer às pessoas como era a realidade, que aquilo que elas estavam vendo, elas estavam sendo enganadas, ele falou que provavelmente esse grupo que ficou lá dentro da caverna atacaria essa pessoa. Então parece que o receio do casal aqui é o mesmo, né? Que ela, por permanecer enxergando, acabasse se tornando um alvo. E é interessante que alguns desses enclausurados no manicômio eram as pessoas que estavam sendo tratadas propriamente pelo médico lá no consultório dele, né? E de maneira um pouco curiosa, assim, eles não são chamados pelo nome, né? Até para, vamos dizer assim, agudizar o sentido de desorientação, como se todos eles ali fossem, de certa maneira, sabe, iguais na desgraça, sabe, estivessem ali padecendo com o mesmo tipo de sofrimento, e isso retirasse certas referências que eles até então possuíam, e através, vamos dizer assim, desse, sei lá, é como se eles tivessem, ao não se descrever pelos seus nomes, eles pudessem mostrar aquilo que realmente são, ou como se eles estivessem ali, vamos dizer assim, perdido uma determinada identidade que os caracterizaria, porque todos estariam um pouco que afogados pela cegueira que os tomava, sabe? Então eles são chamados por outras peculiaridades, né? Um é um médico, o outro é a mulher do médico, o outro é o primeiro cego, aí tem um velho com uma venda preta num dos olhos, o garotinho estrábico, tem uma rapariga dos óculos escuros, e até é interessante destacar aqui, né? Porque como o Saramago demandava que se utilizasse o mesmo, né, a mesma forma como ele escrevia lá em Portugal como aqui no Brasil, a gente não utiliza a palavra rapariga, né? Ou seria moça, ou seria mulher. Aqui no Brasil, a expressão rapariga normalmente vem no meio de um julgamento, né? Ou filho de uma rapariga e tal, né? E lá em Portugal não necessariamente é assim, só que curiosamente, nesse caso aqui, a rapariga de fato é uma prostituta. Que aliás, a forma como ele fica cego, né? Depois ele vai descrever como cada um ali foi sentindo, foi ficando cego, né? Cada um com a sua peculiaridade, a forma como ela ficou cega é bastante peculiar mesmo. E sabe, sobre essa questão da identidade, né? Da alteridade, sobre o fato de não se chamarem mais propriamente pelos nomes, há uma passagem bem bonita aqui que eles comenta o seguinte. E só lembrando que quando o interlocutor muda, né, nos diálogos do Saramago, basta ver que depois da vírgula a palavra começa com a letra maiúscula, né? E não há exclamações nem interrogações, então você tem que deduzir um pouquinho. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos. Quem está a falar? Perguntou o médico. Um cego, respondeu a voz. Só um cego. É o que temos aqui. Então perguntou o velho da venda preta, quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira? É uma pergunta que de fato está posta sobre a nossa sociedade, né? E assim, né, enquanto o Saramago vai descrevendo, detalhando ali, pormenorizando aquilo que está acontecendo no manicômio, é muita coisa pesada, sabe, gente? É muita coisa brutal, é muita coisa de maneira, assim, entremeado, assim, com análises muito percussientes, com metáforas muito, muito brilhantes. Assim, há vários trechos, assim, estupendos, né? Nos trechos selecionados que eu deixo aqui, há muitas e muitas passagens belíssimas. Eu vou ler mais uma aqui agora. Com o andar dos tempos, mais as atividades da convivência e as trocas genéticas, acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal das lágrimas. E, como se tanto fosse pouco, fizemos dos olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que estávamos tratando de negar com a boca. Essa passagem é muito, muito linda, né? Primeiro, assim, essa questão de os olhos dizerem uma coisa e a boca dizer outra, né? Então, ou seja, você mentindo para os outros e mentindo até para si mesmo. E essa metáfora que ele faz aqui com o espelho me lembrou outra metáfora muito, muito famosa, né? De São Paulo, quando ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, salvo engano, quando ele diz, né, que agora vemos como num espelho, né, de maneira confusa, mas, né, quando, né, chegar ao fim de nossas vidas e pudermos nos encontrar com Deus, nós veremos face a face, né? Aliás, isso até é citado naquela música Monte Castelo da Legião Urbana, né? Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. E é interessante que, eu não sei se todo mundo capta tão bem essa metáfora que o São Paulo utilizou, porque na época, o espelho que eles utilizavam era feito de metal polido, né? Tipo, sei lá, uma panela hoje, algo aproximado a isso. Não é feito como de mercúrio, como é o nosso habitual, que é um espelho perfeito, né? Então, quando ele dizia lá que não se via muito bem, como se fosse um espelho, e só no final da nossa vida a gente conseguiria ver como se fosse face a face, porque a vista no espelho não era boa, né? Acho que as pessoas faziam outras metáforas sem saber que ele estava literalmente falando de um espelho que tinha uma imagem degradada. Talvez como se o espelho estivesse olhando a si mesmo, né? E aí
aí sim viríamos face a face, mas face a face já não olhando para si próprio, né? Olhando além, né? E não a quem. Mas enfim, a metáfora que o José Saramago aqui utiliza é outra e ela é muito, muito percussiente, né? Essa ideia dos olhos como uma espécie de espelhos virados para dentro, né? Ela é muito pesada, né? Ela é muito, muito brutal, né? Parece que a humanidade, né, enquanto está olhando para fora, na verdade não está conseguindo efetivamente aprender, compreender aquilo que está fora de si, né? Está a todo momento vinculado a si próprio, né? Querendo não ver o outro, mas ver a si mesmo, né? Essa mistura de consumismo, de hedonismo, de narcisismo, né? Já tratei aqui em alguns vídeos no canal, acho que, por exemplo, no vídeo sobre modernidade líquida do Zygmunt Bauman, se não couber aqui nos cards, de qualquer maneira estará aqui no box de informações, que o narcisismo ele se dissocia do exibicionismo, porque no narcisismo o exibicionismo é até para si próprio, né? Uma coisa bastante delicada, né? Bastante grave, que ele trata aqui de maneira poética, de maneira metafórica, mas nem por isso menos dolorosa. E no manicômio, começam, assim, as coisas vão se degradando a tal ponto que ele não pode ser descrito por outra coisa senão como o horror, né? A primeira coisa, assim, que a gente pode destacar é a sujeira, né? Porque os cegos não conseguem, né, por óbvio, saber onde é que estão, não conseguem chegar direito nos vasos sanitários e tal, e começam a fazer suas necessidades fisiológicas em locais aleatórios, né? Depois começa a faltar água, então as pessoas já não conseguem se limpar mais, né? Já não conseguem, né, tomar banho, não tem, quer dizer, ali fazendo todas as suas necessidades em locais inoportunos, aí as pessoas, quando vão se movimentando, acabam pisando naqueles lugares. Como não tem água, como não tem como limpar, como não tem como tomar banho, quer dizer, acabam trazendo aquilo mesmo para onde eles vão dormir. Então o ambiente ele vai se emporcalhando, né? É muita sujeira, é muita podridão, é uma coisa muito infecta, sabe? Muito deletéria, assim, é uma podridão, assim, você parece estar quase sentindo o odor fétido nas suas próprias narinas, né? E nós vamos observando que essa sujeira não é só do ambiente, né? Mas também das ações humanas. E eu acho que é algo assim que nós podemos observar aqui quando houve a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil e no mundo, né? Que havia a expectativa de algumas pessoas, olha, com tanto sofrimento, talvez algumas pessoas acordem, né? Passem a reavaliar sua própria vida, reavaliar suas próprias ações, mas nós conseguimos observar aqui no livro o mesmo que aconteceu aqui fora, que não é bem assim não, sabe? Não é porque a pessoa está com essa pedagogia do sofrimento que ela vai melhorar muito, muito ao contrário. Parece que até às vezes nesse tipo de oportunidade é aí que se mostra a infâmia, né, a sordidez, a maldade de certas pessoas. Parece que fica até mais fácil de elas aplicarem a sua nequícia, sabe, a sua crueldade. A tal ponto que um dos personagens questiona retoricamente, né, é dessa massa que nós somos feitos, né, metade indiferença, metade ruindade, e de fato é um questionamento que fica também vívido ali ao longo de todo o livro e também, claro, perante nossa própria sociedade. E assim, o grupo que acompanha o médico e a mulher do médico, né, a mulher do médico é o guia propriamente dele, né, eles fazem esforços renitentes para não deixar as coisas se degringolarem assim a um nível extremo, sabe? Há uma passagem aqui que eu acho que é muito bonita. Fala assim: se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais. Porém, parece assim que muitas e muitas vezes estes esforços malogram. E assim, tudo, sabe, de mais lúgubre, sabe, de mais infame, assim, de mais tétrico, assim, acontece lá no manicômio, sabe? Não vou contar aqui, né, para não entregar a história, mas de fato é algo muito, muito impactante e explicado de maneira muito detalhada, assim, então você sente muito aquilo que está acontecendo, né? Está muito entorpecido pela realidade para não se abalar com aquilo que você está lendo, né? Ou você não teria uma boa imaginação, uma capacidade imaginativa, porque as descrições são muito, muito vívidas. E é interessante, assim, fazer uma análise que, desde que os bebês são muito pequenininhos, né, começa-se ali aquele processo de, vamos dizer assim, instigação, né, de instauração de uma sociabilidade, de uma cultura, né? Quando o bebê começa a chorar, ele é muito, muito pequeno, né? Normalmente é aquilo, né? Ou quer mamar, ou está com a fralda suja, ou está com sono, né? Normalmente são só essas três coisas. Um pouquinho mais depois, né, começa ali, tá com gás e tal. Então o bebê, ele teve um desconforto, ele chora, né? Então ele vai crescendo com essa ideia, né, de que o mundo o atenderá de maneira plena, né? Até que, quando ele começa a ter certos discernimentos, os pais vão ali coibindo, né, que o mundo não gira ao redor dele, então vão colocando balizas, né, vão colocando certos parâmetros ali para ele saber que, né, há outras pessoas aqui também, com as suas demandas também, com as suas necessidades também, etc, né? Então, as escolas, as igrejas, as ONGs, os pais, os parentes, enfim, os vizinhos, enfim, todo mundo vai colocando ali, vamos dizer assim, vai meio que moldando essa pessoa que, claro, mantém a sua subjetividade, mas imersa nesse tipo de sociedade com a
com a qual ele cresce e que, vamos dizer assim, poderá levá-lo para um lado, para o outro. Isso está muito, muito bem detalhado de maneira até brilhante, né? Estupenda, daquelas que talvez sejam as páginas mais importantes da história da filosofia, que é o prefácio do livro Contribuição à Crítica da Economia Política do Karl Marx. Deixarei essas passagens aqui embaixo vinculadas também. Mas o fato é que as pessoas, ao longo dessa aprendizagem, elas vão vendo que elas têm limites, né? Então, por exemplo, se uma pessoa julga outra muito bonita, mas não é o fato de se sentir muito bonita, sentir uma atração, sentir um desejo, sentir uma ereção, enfim, ela não pode ir lá e ficar com essa pessoa simplesmente, né? Depende da anuência dela. Então, você vai sendo ensinado ao longo de sua vida a, vamos dizer assim, colocar o freio nos seus próprios desejos, né? Aliás, a gente consegue observar muito facilmente as pessoas que permanecem, vamos dizer assim, na infância, né? Que são pessoas, às vezes, adultas, eventualmente até idosas e parecem crianças. Por quê? Porque continuam achando que o mundo gira ao redor delas como aquele bebezinho que chorava lá na infância, requerendo, né, um mamar, requerendo que trocasse sua fralda, etc. Então, assim, na medida em que envelhecemos, né, a gente vai ganhando a cultura, né, vai ganhando essas balizas morais, esses parâmetros que nós podemos, vamos dizer assim, minimamente viver em sociedade, né? E o que ocorre aqui nesse momento da cegueira é que isso implode. Parece que todas essas balizas, todas essas colunas em que a sociedade ia sendo erigida, tudo isso vai por água abaixo. E assim, o que ocorre não pode ser descrito com outra palavra senão horror. Então, assim, muita podridão, muita sordidez pode se revelar e se revela, né? Especialmente, claro, para aqueles que, vamos dizer assim, se esforçaram por continuar a enxergar, né? Há uma passagem aqui muito bonita que trata desse assunto. Por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. E assim, há vários aspectos no livro que eu acho que são importantes de serem detalhados. Por exemplo, esse manicômio, né, ele era atendido ali por militares, né? Os militares, com toda a sua agressividade, com toda a sua contundência, sabe, com toda, sabe, são bárbaros, são inconsequentes, tratam os cegos de maneira mais agressiva que você puder imaginar, como se fossem marginais, né, uma espécie de escumalha civil, né? E assim, se pisa fora da faixa, se vem pra cá, eu vou te matar, é um tratamento bem ditatorial, assim, muito, muito agressivo mesmo. Com a diferença de que, né, se eles ficassem cegos, né, os militares, quando ficavam cegos, eles não iam ser internados naquele mesmo manicômio. Eles tinham lá um local para fazer a quarentena deles, né? Então esse tipo de privilégio que se mescla ali com uma agressividade, com autoritarismo e tal, isso lembrou muito a Covid-19 aqui no Brasil, né? Aliás, várias passagens lembrou muito, né? Particularmente, assim, nessa questão de os militares poderem ficar em um local separado para si, né? Enquanto ia cada vez mais lotando aquele manicômio, já não cabia mais, eles sabiam que não tinha mais vaga, jogavam mais gente lá. Isso me lembrou muito o que aconteceu em Manaus, né? Porque em Manaus, quer dizer, a gente lembra aquela tragédia absurda, né? Aquele genocídio aberto, né? As pessoas sabendo que lá ia faltar oxigênio, não mandaram, faltavam respiradores, faltavam leitos em UTIs e havia um hospital de militares lá, paramilitares em Manaus, que permanecia vazio, né? Eu me lembro que os militares defenderam na época que continuasse vazio, mas por qual razão, gente? Vocês estão vendo, olha a sua cegueira, né? Você não está observando, as pessoas estão morrendo. Poderiam estar ali recebendo algum tipo de apoio, né? Algum tipo de suporte. Enfim, eles disseram que não, né? Teve uma nota oficial, nunca vou me esquecer disso, uma nota oficial que o comando lá do Exército mandou, dizendo que não era mesmo para aquele hospital ser utilizado para os civis, que era para ficar vazio como estava, né? Porque os deveres dos militares implicavam que eles se arriscassem e eventualmente poderiam entrar em conflito, poderiam entrar em guerra, então aquilo deveria estar separado para eles, né? E aí, gente, olha o tamanho da sordidez, olha o tamanho da infâmia, né? Porque a última vez que o Brasil participou de uma guerra, né, foi em 1945, né, a guerra que terminou em 1945. Imagina isso, é dizer que não pode ceder um hospital quando tem gente morrendo ali, à torta e à direito, né, aos borbotões, né. E, claro, com a adição ainda, né, digamos que uma guerra que o Brasil participasse, acontecesse na Ásia, na Europa, na América do Norte, sei lá, quer dizer, se você é ferido em algum desses locais, a tendência é que você seja atendido por um hospital próximo, né, ou seja, mesmo que fosse um militar, que o Brasil entrasse em guerra, que não entra em guerra nos últimos 80 anos, mas enfim, mesmo que fosse, talvez não fosse utilizar aquele hospital ali que permaneceu vazio enquanto morria gente aos borbotões, né, em Manaus. Algo realmente assim muito, muito infame, né? Que lembrou muito assim os acontecimentos aqui desse livro. Assim, um egoísmo, né, assim, tão cavalar assim, sabe? Tão impactante assim, tão aberto assim, é difícil até de lidar, difícil de entender, né? Há uma passagem aqui sobre egoísmo aqui no livro que me lembrou bem esse aspecto. Com o mal das minhas vizinhas, posso eu bem, palavras que nenhuma disse, mas que todas pensaram. Na verdade, ainda está por nascer o primeiro ser humano desprovido daquela segunda pele a que chamamos egoísmo, bem mais dura que a outra, que por qualquer coisa sangra. E assim, quando a gente vê aqueles que levaram esse egoísmo a níveis estratosféricos, né, ninguém se deu mal, né?
por causa da pandemia aqui no Brasil, né? É uma coisa assim realmente dolorosa, né? Você pega o general lá, Pazuello, que era o responsável, né? O responsável direto por morte de centenas de milhares de compatriotas nossos, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, né? Manaus, depois de tudo aquilo que aconteceu lá, deu mais de 60% dos votos para Bolsonaro. Quer dizer, mais de 50% a mais do que o Lula. Um negócio inacreditável, assim, né? Realmente enfim, né? Como diz aqui várias vezes aqui no livro, né? O pior cego é aquele que não quer ver, né? Agora, voltando aqui para o texto, né? É impressionante, assim, também como a ironia, ela está presente ao longo de toda a obra, né? Uma ironia fina, que eventualmente, sabe, até dolorosa, percussiente, sabe? Aquela que vai lá no fundo da sua alma, sabe? Como se fosse uma agulha lá no fundo do coração, tum! Daquela cutucada ali, daquele cascudo. Vou ler uma passagem aqui que vai evidenciar isso. Mas essa cegueira é tão anormal, tão fora do que a ciência conhece, que não poderá durar sempre. E se fôssemos ficar assim para o resto da vida? Nós? Toda a gente. Seria horrível, um mundo todo de cegos. Não quero nem imaginar. Então, e como eu abordei aqui no vídeo, vão acontecendo muitas e muitas e muitas tragédias sucessivas dentro do manicômio, em que a gente vai lidando assim com coisas absolutamente assim trágicas, assim sequenciais. O negócio só vai se degradando e tudo é descrito de maneira muito detalhada, né? Você sente a dor, né? Você fica abalado com aquilo, né? Então a gente vê cenas de tortura por fome, estupro, personagens que são constrangidos a cometer assassinatos, que não queriam, que não respondiam ao que era, vamos dizer assim, o seu desejo, sua natureza, né? Então assim, é tudo muito vívido, né? Vou ler mais uma passagem aqui que é bem bonita. Pouco a pouco foram regressando as forças. As lágrimas continuavam a correr, mas lentas, serenas, como diante de um irremediável. Levantou-se a custo. Tinha sangue nas mãos e na roupa, e subitamente o corpo exausto avisou-a de que estava velha. Velha e assassina, pensou, mas sabia que se fosse necessário, tornaria a matar. E quando é que é necessário matar? Perguntou-se a si mesma enquanto ia andando na direção do átrio, e a si mesma respondeu, quando já está morto o que ainda é vivo. E depois de sucessivas tragédias que vão acontecendo no manicômio, eles percebem que o problema já não está mais só ali dentro, né? A tragédia, de fato, tomou o mundo, né? Tomou proporções apocalípticas, né? E aí eles acabam saindo de lá, uma série de dramas, de circunstâncias bastante pesadas. A outra passagem aqui belíssima que eu vou compartilhar com vocês. Foi à mesa que a mulher do médico expôs o seu pensamento. Chegou a altura de decidirmos o que devemos fazer. Estou convencida de que toda a gente está cega. Pelo menos comportavam-se como tal as pessoas que vi até agora. Não há água, não há eletricidade, não há abastecimentos de nenhuma espécie. Encontramos-nos no caos. O caos autêntico deve de ser isto. Haverá um governo, disse o primeiro cego. Não creio. Mas, no caso de o haver, será um governo de cegos a quererem governar cegos, isto é, o nada a pretender organizar o nada. Então não há futuro, disse o velho da venda preta. Não sei se haverá futuro. Do que agora se trata é de saber como poderemos viver neste presente. Sem futuro, o presente não serve para nada. É como se não existisse. Pode ser que a humanidade venha a conseguir viver sem olhos, mas então deixará de ser humanidade. O resultado está à vista. Qual de nós se considerará ainda tão humano como antes cria ser? Eu acho que esse tipo de discussão nos leva à reflexão assim de quão diferente nós seríamos se o mundo que nós vivêssemos fosse melhor. É claro que para que o mundo seja melhor, nós também temos que melhorar, né? É uma relação dialética, por óbvio. Mas assim, vários autores já trataram desse tema, né? Dostoiévski, nós tratamos dele aqui um pouquinho no vídeo sobre o livro dos Irmãos Karamazov, mas não é nem propriamente então nessa obra em si. Há outras obras dele, Crime e Castigo e outras até de não ficção, vários relatos dele que ele questiona muito isso, né? Por exemplo, se um criminoso comete um crime, mas se fosse outro mundo, ele cometeria esse crime? Se vivesse numa sociedade mais justa, mais razoável, sabe, mais equânime, será que ele teria feito aquilo ali? E de certa maneira, não há, portanto, uma duplicidade de responsabilidade, é só dele, mas não é dele, claro que é dele, mas não só dele, mas também da sociedade. Há um extenso debate sobre isso, né, que eu tratei de maneira um pouco mais pormenorizada no vídeo sobre o livro O Senhor das Moscas. Vou deixar aqui, acho que não vai caber nos cards, mas de qualquer maneira estará aqui no box de informações. E assim, né, como eu disse, não é pelo fato de estarem sofrendo muito que eles vão agir de maneira mais adequada, mais coerente, mais razoável, ao contrário, né. Parece que em um mundo de cegos a gente perde as balizas morais, né, e como diz aqui um personagem, provavelmente só no mundo de cegos
as coisas serão o que verdadeiramente são. Ou seja, tudo parece que ficou mais despudorado, sabe? Mais agressivo, as coisas ficam mais expostas, mais explícitas, né? A despeito de muitas pessoas não, vamos dizer assim, gostarem tanto de enxergar. A outra passagem aqui um pouquinho mais ampla, muito poética também, que vai detalhar isso de maneira ainda mais bela. Contentar-se com o que se vai tendo é o mais natural quando se está cego, disse a mulher do médico. Como foi que viveram desde que principiou a epidemia? Saímos do internato há 3 dias. Ah, são dos que foram postos de quarentena. Sim. Foi duro? Seria dizer pouco. Horrível? O senhor escritor tem, como disse há pouco, obrigação de conhecer as palavras. Portanto, sabe que os adjetivos não nos servem de nada. Se uma pessoa mata outra, por exemplo, seria melhor enunciá-lo assim, simplesmente, e confiar que o horror do ato, só por si, fosse tão chocante que nos dispensasse de dizer que foi horrível. Quer dizer que temos palavras a mais. Quero dizer que temos sentimentos a menos. Ou temos-los, mas deixemos de usar as palavras que os expressam, e, portanto, perdemos-los. E a mulher do médico, na medida em que ela continua enxergando, olha, o fardo que ela tem que carregar é muito grande, não só de guiar os personagens, né? Mas ela vê tudo, ela sente tudo de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, pesada, sabe? É muito mais asfixiante do que os demais personagens. É de fato um fardo a carregar, assim, né? Pior que Atlas, né? Carregando o mundo. Uma coisa assim absolutamente inominável, sabe? Realmente muito, muito excruciante. A outra passagem aqui que evidencia isso de maneira bem emblemática. Não nos esqueçamos do que foi a nossa vida durante o tempo que estivemos internados. Descemos todos os degraus da indignidade, todos, até atingirmos a abjeção. Embora de maneira diferente, pode suceder aqui o mesmo. Lá ainda tínhamos a desculpa da abjeção dos de fora. Agora não. Agora somos todos iguais perante o mal e o bem. Por favor, não me perguntem o que é bem e o que é o mal. Sabíamo-lo de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. Nessa não há que fiar. Perdoem-me a preleção moralística, é que vocês não sabem, não podem saber o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha, não. Sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Vocês sentem-no, eu sinto-o e vejo-o. E agora, ponto final na dissertação. Vamos comer. Ninguém fez perguntas. O médico só disse: se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. A alma? Perguntou o velho da venda preta. Ou o espírito, o nome pouco importa. Foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantados, a rapariga dos óculos escuros disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Que frase bonita, né? Que frase impactante essa última, né? Realmente, assim, impressionante, né? E aí alguém poderia perguntar, e como foi a religião, né? Como as pessoas que creem e tal, como é que elas se comportaram nesse momento, né? Esse momento de caos completo, esse momento de um verdadeiro apocalipse, né? E é interessante que é uma passagem que ocorre dentro de uma igreja que é bem impactante, assim, bem marcante para quem lê o livro, não vou contar, né? E há uma outra passagem que eu acho que se mescla, né? Duas passagens, tanto desse peso, desse fardo excruciante que eu falei, da pessoa que continua enxergando e se mescla também com essa questão religiosa. Numa mesma passagem aqui, eu vou ler esse trecho que é um pouquinho maior, mas ele contempla as duas coisas de maneira brilhante. O único milagre que podemos fazer será o de continuar a viver, disse a mulher, amparar a fragilidade da vida um dia após outro dia, como se fosse ela cega, a que não sabe para onde ir. E talvez assim seja, talvez ela realmente não saiba, entregou-se às nossas mãos depois de nos ter tornado inteligentes, e a isto a trouxemos. Falas como se também tu tivesses cegas, disse a rapariga dos óculos escuros. De uma certa maneira é verdade. Estou cega da vossa cegueira. Talvez pudesse começar a ver melhor se fôssemos mais os que veem. Temo que sejas como a testemunha que anda à procura do tribunal aonde a convocou, não sabe quem, e onde terá de declarar não sabe o que, disse o médico. O tempo está-se a acabar. A podridão alastra, as doenças encontram as portas abertas, a água esgota-se, a comida tornou-se veneno. Seria esta a minha primeira declaração, disse a mulher do médico. E a segunda? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Abramos os olhos. Não podemos, estamos cegos, disse o médico. É uma grande verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, disse a rapariga dos óculos escuros. Não será por isso que verás. A única diferença era que deixarias de ser a pior cega. E agora vamos-nos, não há mais que ver aqui, disse o médico. No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros, atravessaram uma grande praça onde havia grupos de cegos que escutavam os discursos de outros cegos. À primeira vista, nem uns nem outros pareciam cegos. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam.
Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do céu, o espírito da tribo, a seiva da mandrágora, o unguento do tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento convexo, côncavo, plano, vertical, inclinado, concentrado, disperso, fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui não há ninguém a falar de organização, disse a mulher do médico ao marido. Talvez a organização seja noutra praça, respondeu ele. Continuaram a andar. Um pouco adiante, a mulher do médico disse: há mais mortos no caminho do que é costume. É a nossa resistência que está a chegar ao fim. O tempo acaba-se, a água esgota-se, as doenças crescem, a comida torna-se veneno. Tu disseste antes, lembrou o médico. Quem sabe se entre esses mortos não estarão os meus pais, disse a rapariga dos óculos escuros. E eu aqui, passando ao lado deles e não os vejo. É um velho costume da humanidade, esse de passar ao lado dos mortos e não os ver, disse a mulher do médico. E, claro, a gente pode pegar 1001 exemplos da história que isso é a mais plena, dolorida e excruciante verdade, né? E em alguns momentos aconteceu de maneira mais emblemática, como na própria pandemia aqui no Brasil, no genocídio do povo palestino, enfim, e os mais variados casos que a gente pode enumerar aqui, né? Fazer uma lista telefônica deles, infelizmente. O fato é que o livro, através de suas metáforas, ele toca nos assuntos mais lúgubres que permearam a sociedade contemporânea, né? Os campos de concentração, os excessos despudorados e pornográficos do capitalismo, o autoritarismo militar, o distanciamento burocrático, né? A ausência de poder efetivo dos cidadãos, né? Que são cidadãos de júri, não cidadãos de fato, como eu já toquei aqui no vídeo sobre o livro Modernidade Líquida aqui no canal. O livro, assim, para fazer um resumo, ele trata sobre a miséria, né? Mas a miséria, assim, nos mais variados campos que se possa imaginar, né? A miséria de maneira plena, sabe? A miséria econômica, a miséria moral, a miséria social, a miséria epistemológica, a miséria psíquica, a miséria ecológica que a gente está vivendo nesse tempo histórico, capitalista, neoliberal, sabe? Até uma miséria espiritual ela ocorre hoje, né? É realmente impressionante, assim. Parece que não há limites para as misérias a que a humanidade está sendo submetida e submetendo o planeta junto com ela. Isso, claro, né, como fruto da cegueira em que insistimos viver. Mas, claro, aí a questão se põe, né? E o que fazer ante tal cenário, né? Ele trata aqui um pouquinho, em certa passagem do livro, nessa edição aqui na página 142, né? É justo o que alguém disse, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Nós já tratamos dessa frase aqui em um vídeo aqui sobre o canal, né, no Crítica do Programa de Gota. Quem quiser se aprofundar estará aqui no box de informações. Outro aspecto sobre o que fazer, um pouco mais pormenorizado, um pouco mais poético, eu vou ler aqui que é bem bonito também. Escuta, tu sabes muito mais do que eu. Ao pé de ti não passo de uma ignorante, mas o que penso é que já estamos mortos. Estamos cegos porque estamos mortos. Ou então, se preferes que diga isto de outra maneira, estamos mortos porque estamos cegos. Dá no mesmo. Eu continuo a ver, felizmente para o teu marido, para mim, para os outros, mas não sabes se continuarás a ver. No caso de vires a cegar, tornar-te-ás igual a nós, acabaremos todos como a vizinha de baixo. Hoje é hoje, amanhã será amanhã. É hoje que tem a responsabilidade, não amanhã, se estiver cega. Responsabilidade de quê? A responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Bem pesado assim, né? Bem pesado mesmo, né? Essa última frase é particularmente importante, né? Antes de fazer um balanço final aqui sobre a obra, foi lançado um filme sobre ela, né, chamado Cegueira, né? Lançado até por um diretor brasileiro, Fernando Meirelles, com participação de vários grandes atores, né? Danny Glover, Julianne Moore, Mark Ruffalo, mas o filme eu não gostei tanto assim, e aliás fracassou nos cinemas, né? Esse livro também se desdobrou, né? Teve uma continuação em um livro chamado Ensaio sobre a Lucidez, mas é o livro que eu menos gosto de Saramago, é o único, aliás, que eu não recomendo. Eu achei um livro neurastênico, assim, um livro meio pesado, mas de fato a obra em si acho que aqui se basta. E agora sim, fazendo propriamente um balanço, eu acho que esse livro, ele não é um livro de ficção, né? Não é uma distopia, né? Isso aqui é um livro de não ficção, né? Ele só está utilizando uma metáfora, né? Uma parábola, né? Mas é um livro de não ficção. Se fosse um filme, isso aqui seria um documentário, né? Como bem diz uma passagem aqui, estes cegos, se não lhe acudirmos, não tardarão a transformar-se em animais, pior ainda, em animais cegos. É o que se vê cotidianamente, né? E eu acho assim que o Ensaio sobre a Cegueira é uma obra aberta, né? Então você pode estar falando muitas vezes sobre valores, sobre questão de humanidade, de companheirismo, de solidariedade, de comunhão, de partilha, de fraternidade. Enquanto nós observamos nessas cidades as pessoas completamente atomizadas, completamente dissociadas uns dos outros, com o egoísmo imperando, com um sistema que é venal, que
as relações são todas relações corruptas, relações em que o dinheiro impera por excelência. Então você pode levar para esse campo, e eu acho que está muito correta essa análise também, mas não é só isso, né? Lembra que eu falei no início do vídeo que eu tocaria no assunto que o alter ego do autor, né, o José Saramago e tal, que representa, né, porque uma personagem que não cega, né, e o José Saramago não cegou, né, e ele estava dizendo o que com isso, propriamente? Qual seria talvez um desdobramento possível, uma análise possível? Bem, esse livro foi escrito em 1995, né, aliás, começou em 93, foi até 95, mais ou menos, e foi por causa dele, propriamente, ele que carimba, né, o Prêmio Nobel de Literatura, que é o único autor que ganhou, né, que escreve em português até hoje, mesmo que outros tenham merecido também. Claro, o Saramago merecia muito, mas havia outros que mereciam também, como, por exemplo, o Jorge Amado. Já toquei nesse aspecto aqui no vídeo sobre o livro Tenda dos Milagres, vou deixar aqui no box de informações também. Mas, enfim, nesse tempo, né, ali na virada para os anos 90, havia acabado de acontecer o quê? A dissolução da União Soviética, né? E ali, muitas pessoas que eram socialistas e comunistas abandonaram esse campo histórico. Abandonaram esse campo histórico, e quando o Saramago aqui, ele se mantém enxergando, é porque ele não abandonou. Essa é a compreensão que eu tenho. O Saramago não cegou. Não cegou que esse sistema capitalista, isso não é solução para nada. A gente pode citar, detalhar, pormenorizar isso aqui, né, mas só para falar o mínimo assim, né? Os locais em que esse sistema deu certo foram poucos, né? A gente pode resumir quase que no norte da Europa, só conseguiram, ainda que nesses países, explorando outros continentes, explorando as riquezas aqui do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia. As pessoas só conseguiram lá mesmo nesses países, porque havia o risco da Revolução Socialista, né, que estava ali às bordas, né, com muitos trabalhadores ansiando a Revolução Capitalista, e por conseguinte os capitalistas acabaram cedendo os anéis para não perderem os dedos, né? Eu detalhei isso aqui no vídeo sobre o livro Desigualdade, do Eduardo Moreira, né? Vou deixar aqui embaixo no box de informações também. E assim, né, o fato de esse país explorando, terem conseguido a sua riqueza, né? Você, sei lá, pode ler muitas obras sobre isso. Temos vídeo aqui no canal sobre o livro Dialética da Dependência, do Rio Mauro Marini, que ele vai explicar sobre como isso não é replicável, né? Determinado tipo de desenvolvimento, né? Alguém acha realmente que, por exemplo, um país como os Estados Unidos deixaria o Brasil se transformar em uma potência? Você acha que isso ia acontecer? Realmente alguém acha isso? Né? É preciso ser muito leviano, muito inocente, ou muito cego, né? E não só isso, acho que a pior cegueira de todas, assim, que eu me deparo, assim, que é a questão ambiental, né? Eu li recentemente um livro, O Mito do Desenvolvimento Econômico, do Celso Furtado, lá da década de 70, o livro já fez 50 anos de idade, e lá ele se depara com essa contradição, né? Porque se os países conseguissem o desenvolvimento econômico dos países mais ricos, não haveria recursos naturais na Terra que pudessem subsidiá-los, né? Então, seria impossível que todos os países se tornassem ricos, né? O planeta simplesmente não resistiria. Mas, recentemente, fizeram cálculos, né, que apenas para que a China obtivesse o padrão de consumo e desperdício de recursos dos Estados Unidos, nós precisaríamos de 2 planetas Terra. Só a China. A Índia já até ultrapassou a população dela. Ou seja, você percebe que é uma conta que não pode dar certo? Nunca acontecerá que nesse mundo como a gente o conhece hoje, todas as nações, ou a grande maioria das nações, alcançar um padrão de desenvolvimento sustentável, alcançar um padrão de vida minimamente razoável. Isso nunca vai acontecer por questões políticas, por questões econômicas, por questões ambientais, e mesmo dispondo dessas informações, a quem, vamos dizer assim, prefiro permanecer cego e defender esse tipo de sociabilidade, é muita cegueira, né? É uma opção muito clara pela cegueira, né? E para quem está vendo isso acontecendo, sentindo, é lógico que vai ser mais pesado, né? Como era pesado para o Saramago. E assim, as pessoas estão tão cegas, né? Que, como diz o Mark Fisher, né? Elas não conseguem imaginar o mundo mais sem o capitalismo, né? É mais fácil você imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Olha isso, como se não fosse um sistema histórico, né? Como disse lá na Sagrada Família Marx e Engels, né? Houve história, mas não há mais, né? Houve história até chegar ao capitalismo. Agora em diante ele é como se ele fosse eterno, né? Não é. Não é mesmo. Se a humanidade quiser ter futuro, é preciso enxergar isso, né? E o Saramago, né, que era um anticapitalista visceral, né? Aliás, nos dizeres dele, né, ele era um comunista hormonal, né? Ele faz aqui, para mim, a grande parábola comunista do nosso tempo histórico, né? Tá muito, muito claro para quem quiser entender. Para quem, vamos resumir assim, né, não quiser permanecer cego, né? Com efeito, assim, na medida em que muitas e muitas leituras podem ser feitas de uma obra tão abrangente, tão vasta, tão bela quanto essa, tão grandiosa, é natural que várias pessoas, vamos dizer assim, se vinculem mais a aspectos, vamos dizer assim, valores, né? Valores mais abstratos, talvez de comunhão, de partilha, de fraternidade, ou seja, não vão se vincular propriamente a um ideal político, socioeconômico, etc. Eu penso que essa é uma leitura um pouco inocente, assim, de uma inocência até pueril, sabe? Porque é uma leitura em que esses ideais humanistas, vamos dizer assim, eles não se materializam, né? Não se plasmam, eles não se objetivam em nada. Eu acho isso inconsequente. Seria algo como se, assim, um mundo completamente infecto, completamente putrefato, completamente equivocado, completamente errático, sabe? Completamente, assim, desestruturado, você
conseguisse se manter ileso, sabe? Que você conseguisse se manter purinho, né? A soninha toda pura em meio a esse mar de lama que nos cobre, que nos afoga, né? Com essa imundície capitalista. Olha, gente, não dá, né? Eu acho realmente uma leitura muito, muito precária. De qualquer maneira, mesmo essas leituras mais abstratas vão poder chegar a uma conclusão, né? Que a gente está lidando aqui com uma das mais belas obras já escritas em todos os tempos, sabe? Uma coisa assim absolutamente impressionante, é uma obra magnífica, uma leitura, sabe, magnânima, assim, algo impressionante. Parece que ele vai lá no sumo, né? No seu sumo, assim, fecha a mão e extrai seu coração. É algo, assim, muito, muito impactante. Foi uma leitura, assim, que me impressionou muito e eu acho, assim, que quando a gente vai se deparando com certo conhecimento, assim, quando a gente tem acesso a ele, parece que ao término da leitura você não volta a ser aquilo que você era antes. Foi isso que o Ensaio sobre a Cegueira fez comigo, né? Eu acho que ali, e outras leituras também, mas essa é uma das que mais contribuiu, assim. Parece assim que você se transforma um pouco depois dessa leitura, né? E não volta a ser aquilo que era antes. E nesse processo você se transformou em algo maior e melhor. Você conseguiu, vamos dizer assim, ver algo. Bem, essa foi a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você concordou com o que eu escrevi aqui? Discordou? Tem outra análise? Entendeu esse livro de outra forma? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!